E essa questão, cara, e quando é que você se deu conta que você era um usuário e um produtor da tecnologia propriamente dita? Cara, é aquilo lá, né? Acho que a princípio a gente vai fazer um produto para nossa necessidade. Então a gente tinha bandas, né? Tinha bandas, eu fazia os videoclipes. E olha só, né? Tipo, a gente começou fazendo videoclipe pra minha banda, depois comecei a fazer videoclipe pra banda do meu amigo, e depois eu comecei a fazer videoclipe pra rádio local, pros shows. Então aí já começava a ver os artistas. Meu, quando a gente fala de videoclipe, né, tipo, era a oportunidade que a gente via de mostrar alguma coisa diferente. E não só mostrar o cara tocando. Tipo, ele tocando, né? É mesmo aquela coisa lá do câmera, né? Existe o câmera ali que ia lá fazer uma cobertura de evento, formatura, ele simplesmente ligava a câmera e fazia a pan filmando, e no final tinha aquele vídeo do evento, casamento, formatura, de 5 horas que ninguém nunca assistia. E de repente apareceu aquele artista que fazia o vídeo virar um clipe de 3 minutos, e aquilo ali era o produto final, era o teaser, era o clipe. Só que aquilo ali tinha que ser muito bom, aquilo ali tinha que ter um conhecimento artístico, técnico e até criativo. E aí acho que foi onde que eu sempre preferi me apoiar ali, né, nessa questão da criatividade. Então, naturalmente, a gente falou, cara, a gente tem que contar uma história. Olha só, hoje o termo storytelling é um estuprado, né? Storytelling é pra tudo, né? Isso já é uma terminologia comum hoje no mercado. Isso, mas na verdade sempre foi, né? Você sempre teve que contar uma história para fazer qualquer coisa, vender um produto. E simplesmente a gente falou, cara, olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma cobertura do show lá da rádio, mas vamos fazer uma historinha. A gente chamava de historinha. Então a gente pegava lá dentro do nosso universo ali um personagem e criava um videoclipe, mas com uma história. Tiago, para quem não conhece, né, a região que nós estamos aqui, você não precisa falar o nome da rádio, da empresa, mas você pode dar uma ideia para o pessoal qual que é a abrangência que essa rádio atinge em quantidade de pessoas, o impacto que ela causa. Sei lá, cara, Campinas hoje, só Campinas tem mais de 1 milhão e 100, né? E essa é uma rádio que já é digital ali, já vai para outros lugares, mas também, olha só, né, cara, quando a gente começou a fazer isso, eu acho que a gente acabou sendo um ponto de entrada, inclusive, nesses universos de tecnologia. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, tudo parece muito natural, né? Tudo parece muito direcionado a um caminho, que é a internet. Tudo parece direcionado a uma plataforma social. A gente defendia o uso de tecnologias que naquele momento parecia rasa. Então, por exemplo, né, acho que rolava muita reunião de briefing entre nós, produtores, e o diretor-geral da rádio. E aí a gente falava, por exemplo, de tecnologias como podcast, que a gente já ouvia, já falava, mas, cara, falava coisas que hoje, assim, é muito óbvia, né? Falar, pô, por que não fazer um podcast com o time da rádio? Por que não colocar a programação da rádio no Spotify? Lógico que o Spotify também estava começando, mas na nuvem, né? Tipo, no servidor ali, que no caso era o RSS do iTunes, manja. Ou qualquer uma ferramenta que a pessoa abria lá, já estava lá, sem ele precisar puxar. Já tinha lá os programas de podcast, porque a gente já era um ouvinte de podcast, né? E hoje há quanto tempo, Thiago? Só para o pessoal entender tempo. 7, 8, 10 anos atrás? Mais de 10 anos, mais de 10 anos. Eu acho que pode... Assim, há 10 anos, pode se falar. 10 anos atrás, que era mais ou menos ali naquela transição que eu tava do audiovisual, que eu já tava ali maduro no universo de audiovisual, falando de produtoras, conversando com produções audiovisual já mais robustas, né? Na nossa região, e já também passando a ter, que é aquilo lá, né? Quando a gente fala do audiovisual também, ele é muito amplo e ele passou por muitas transformações. Tanto que naquele momento a audiovisual, quando eu entrei, era para televisão. Você fazia comercial de TV, né?
Você fazia institucional. E ali a gente começou a fazer coisas pra internet. E, puta, cara, eu lembro até hoje, Rogério. Lembro, ó, assim, se a gente falar de tudo que a gente falou até agora, aqui nesse momento, e um professor meu, Ciro, que trabalhou na Band, que, nossa, é um puta mentor meu. Eu lembro que ele, na sala de aula, naquele modelo tradicional de sala de aula de carteira enfileirada, ele falou: o que você espera do audiovisual? Perguntando um por um. E isso, cara, quando chegou pra mim, eu falei, peguei meu celular. Que era o tijolo na época? Não, já não era tijolo, já não era tijolo, mas também não era smartphone. Já não tá. Já não era a experiência de smartphone que a gente tem hoje. Na verdade, estava começando a ser possível assistir alguma coisa, sei lá, linkada lá a um Wi-Fi, mas não era o 3G ainda, sabe? Que a gente conheceu ali. Que você usa o celular para assistir, como os nossos filhos usam hoje. Uhum. Mas eu peguei e fiz assim, ó, meu audiovisual é esse daqui. Cara, foi quase uma chacota, sabe? Tipo, puta, por isso que eu lembro. Acho que eu lembro justamente porque foi uma chacota ali. Porque ali a gente estava falando da internet, a integração migrando da internet WAP para uma internet 2G, 3G, sabe? Aquela internet ainda tipo, o futuro você vai poder assistir o seu programa aqui. E eu já estava ali no curso de audiovisual e estava falando isso. Você poderia já subir o seu conteúdo para o YouTube. Só que você não poderia ainda assistir o YouTube no celular. Acho que é basicamente isso. O YouTube estava no PC. Acho que esse era o momento. E eu já meio fiz esse movimento porque, cara, acho que aí é o lance da pesquisa, que você gosta tanto quanto eu. Tá pesquisando sempre e em algum momento caiu uma revista ali na minha mão de... Um artigo? Lembro que eu vim lá da área de mecatrônica, né? Então lá na área de mecatrônica a gente falava lá de dispositivos DSP, sensores, Digital Signal Processor. O que ele fazia isso? Isso era a revolução. Ele simplesmente fazia uma conversão do analógico para o digital em tempo real. Porra, a gente faz isso a toda hora agora. A gente faz isso a toda hora. Essa conversão do digital do analógico para o digital. Se você falar OK Google, você está fazendo isso. Você falou, abriu todos os celulares da sala. Tem uma programaçãozinha já, né? Lógico. Já ela tá, você vê como ela tá onipresente, né, cara? Essa questão dessa conversão do analógico para o digital. E eu fiz isso naquele momento ali no curso que era, sabe, do audiovisual, naquele momento que antes era vinculado para uma indústria TV, corporação, DVD. Queimava DVD naquela época, cara. Eu tô falando de 10 anos atrás, Rogério. E aí a gente estava começando a entrar nesse universo. E olha que isso não foi só a linguagem. Eu tô falando que as próprias ferramentas, né? Se for falar para parar para pensar aqui, e quem bobeou dançou, né? Tipo, o cara que tava vendendo câmera camcorder, Sony, puta, super cara, né? Tipo, tinha lá as câmeras X7, sabe? As câmeras da Sony eram as top de linha, né? Tinha Canon, tinha outra, JVC e tal, mas as Canon as Sonys eram Sonys. X3 eu lembro com muita referência, era câmera, e depois tinha cinema digital. Câmeras caríssima. E de repente apareceu uma lá, 7D. A 7D, que era uma câmera com corpo de máquina fotográfica, com sensor específico, mas que a publicidade adotou, como sendo um cinema digital ali. E daí pra frente a gente já viu, né, cara? Quem não se adaptou nas DSLR ficou para trás porque era o custo, benefício, tudo mais. E aí a gente viu também que era a lente que fazia sentido naquele momento, equipamento de slide, movimento, traveling, tudo aquilo que englobava no audiovisual de uma indústria que era uma indústria tipo fechada. E eu falo fechada porque assim, vamos falar assim, não existia nenhuma universidade para trabalhar com audiovisual. Para você trabalhar com audiovisual, você tinha que entrar num canal, na Globo. E era quase uma coisa assim, quem indica. Depois passou a ensinar isso na faculdade, cursos livres e tudo mais. Mas, enfim, essa mudança do cinema para a internet foi assim, disruptiva. Foi tipo o audiovisual disruptivo. E aí a gente começou a fazer clipe para todo mundo. Fazer clipe desde o vizinho nosso até o NX0, sabe? Até
aparecer lá, Cidade Negra, tipo, porra, A Loki, a Loki, né? Só que o Alok a gente já foi com a tecnologia, conseguimos chegar, e olha só, né, como que é importante essa questão do contato network. Tudo, cara, a gente não chega no Alok sem ter um link, uma um ligação. link ali que também, assim, já da indústria, né? Então o Caco do NX0 ali, que tem lá também, é o baixista, ele foi entusiasta do conteúdo imersivo, que já é outro capítulo, né? Que levou a gente... Só para o pessoal entender, nós estamos fazendo aqui uma abrangência nas tecnologias que realmente o Thiago trabalhou, vivenciou, viveu delas, viu a modificação, viu a interação e viu a migração de uma tecnologia a outra. Então a gente tem bastante assunto aqui para conversar com o Thiago, mas o papo está excelente, Thiago. Pode continuar no seu raciocínio. Meu Deus, velho, quem que escuta isso? Mas então, assim, passando essa mudança do audiovisual, que eu aproveitei muito, aprendi muito, acho que com essa visão, sabe, não só na tecnologia ou no meio, mas cultural mesmo, sabe, vendo essa questão expandida as oportunidades, né, cara? Eu vi ali, falava, pô, eu trabalho com audiovisual, mas a gente pode produzir o que a gente quiser quando a gente fala daqueles movimentos, sabe, de colaborativo ali, que eu começava a enxergar. Novas tecnologias, novas abordagens, novas linguagens, Thiago, poderia ser um termo usado? É tudo isso junto, né? Eu acho que o que a internet permitiu? O mashup, né? A mixar as coisas. A junção de várias... inclusive, de várias vertentes seria isso, a junção, e olha que assim, aí que eu entro até num campo que é delicado, né? Porque é de criação intelectual, tipo, como chama? Capital intelectual,